Vamos para mais uma aula de Química. Professora Leide Jane, hoje nós vamos dar início a um tema muito importante no terceiro ano do ensino médio, se não o principal, que é a Química Orgânica. Vocês devem estar estudando esse tema ao longo do ano e hoje nós vamos ver a parte introdutória, certo? Então, vamos lá e foco no Enem. Bem, desde os primórdios da pré-história, que utilizava-se como matéria-prima alguns organismos vivos, como frutas e vegetais, para a produção de diversos materiais. E aqui nós temos o exemplo da uva, que já era utilizado na produção do vinagre, do próprio vinho ou suco da uva e alguns produtos de limpeza. Nós temos ainda o exemplo do sabão, que tem origem animal, e alguns corantes que têm origem vegetal. Então, todos esses produtos são provenientes de organismos vivos. Bem, então, há muitos anos atrás surgiu a expressão de que os compostos orgânicos eles eram substâncias produzidas a partir de organismos vivos. E aí essa teoria ela ficou sendo conhecida como a teoria da força vital. Bem, então nós tivemos aqui um estudo sobre a ureia, que é uma substância obtida a partir da urina, onde ela existe devido à degradação de proteínas no organismo. Aqui nós temos a fórmula estrutural da ureia, onde o carbono faz uma ligação dupla com o oxigênio e ligações simples com os grupos NH2. Todos esses grupos aqui e as estruturas nós vamos estar estudando nas próximas aulas. Mas o que foi que aconteceu com o estudo da ureia, que é uma substância proveniente de um organismo vivo? Em 1828, um cientista alemão ele conseguiu produzir a ureia a partir de um composto inorgânico, que foi o cianato de amônio. Então, chegamos à conclusão de que os compostos orgânicos, eles não são apenas provenientes de organismos vivos. Então, nós tivemos a seguinte observação, que a química orgânica é a parte da química que estuda os compostos do elemento químico carbono. Então, aquela teoria anterior que dizia que a química orgânica era proveniente apenas de organismos vivos, a partir deste estudo da ureia, ela foi substituída por essa nova teoria de que a química orgânica é a química que estuda os compostos do elemento químico carbono, ou seja, todos os compostos da química orgânica têm em sua estrutura o carbono. Bom, pessoal, então só recapitulando, os compostos orgânicos, eles podem ser produzidos, então, tanto a partir de organismos vivos, como também eles podem ser sintetizados em laboratório. Então, nós temos aí como elemento principal o carbono, e além do carbono, outros elementos também fazem parte desses grupos, como o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Esses elementos são chamados de organógenos. Então, nós temos aqui a representação do carbono com seus 4 elétrons, porque ele é da família 4A, o hidrogênio, 1 elétron, o oxigênio, 6 e o nitrogênio, 5. As fórmulas planas das substâncias orgânicas são bem grandes e algumas são até gigantescas. Então, existem aqui algumas formas de representar essas fórmulas que nós chamamos de fórmula simplificada ou condensada. Então, vejamos aqui alguns exemplos dessas fórmulas condensadas ou simplificadas. Aqui nós temos um exemplo de uma estrutura orgânica que nós vamos aprender mais adiante a nomenclatura dessas estruturas, mas a princípio vamos observar
essa cadeia, essa fórmula estrutural dela. Onde nós temos aqui, nesse primeiro exemplo, 4 carbonos. Nós vimos que o carbono, ele precisa fazer quantas ligações? 4 ligações, porque ele é da família 4A e possui aqui, ó, os 4 elétrons na última camada. Então, cada carbono desse precisa fazer 4 ligações. Então, analisando esse primeiro carbono aqui, ele já está fazendo uma ligação com esse carbono aqui vizinho, mais 3 ligações com o hidrogênio, totalizando as 4 ligações. Esse segundo carbono faz 2 ligações com os carbonos vizinhos e 2 ligações com hidrogênios, totalizando 4 ligações. A mesma coisa esse terceiro carbono aqui. E o último carbono faz uma ligação com o carbono mais 3 ligações com o hidrogênio, totalizando as 4 ligações, certo? Mas de que maneira nós poderíamos reescrever essa estrutura para deixá-la ela de forma simplificada ou condensada? Já que algumas estruturas orgânicas, essa cadeia aqui ela é enorme, ela pode ser gigantesca. Então, vejam só. Para nós simplificarmos, nós podemos ocultar essas ligações. Então, olhando para o primeiro carbono, nós vimos que ele possui quantos hidrogênios ligado a ele? 1, 2, 3. Então, para esse primeiro carbono, nós podemos escrever CH3, ok? E esse CH3 está ligado a outro carbono, que está aqui, ó, o outro carbono. E esse segundo carbono está ligado a quantos hidrogênios? 1, 2. Por isso que nós escrevemos CH2. Próximo carbono está aqui, que é a próxima ligação, e ele também está ligado a 2 hidrogênios. Por isso que fica CH2. E o último carbono está ligado a 1, 2, 3 hidrogênios, por isso que fica CH3. Então, nós dizemos que essa é a fórmula estrutural e essa daqui é a fórmula estrutural condensada. Aqui nós temos um outro exemplo, onde nós temos agora, nessa estrutura orgânica, além de carbono e hidrogênio, nós temos a presença do oxigênio e nós podemos também reescrever essa estrutura. E aí, onde nós vamos ocultar essas ligações aqui, e o primeiro carbono está ligado a 3 hidrogênios, está aqui, CH3. O segundo carbono está ligado a 2 hidrogênios, CH2, e aqui nós temos o oxigênio ligado ao hidrogênio, que nós podemos escrever OH. Vamos para mais um exemplo de uma fórmula estrutural, onde nós temos aqui na cadeia principal 4 carbonos. Nós chamamos essa região de cadeia principal e essa parte aqui que nós vamos aprender mais adiante de ramificação. Então, na ramificação nós temos um carbono ligado a 3 hidrogênios. Então, como é que a gente pode escrever essa fórmula de uma forma mais condensada? Então, observando aqui o primeiro carbono, ele está fazendo uma ligação dupla com o carbono vizinho e está fazendo 2 ligações com os hidrogênios. Quando a gente soma aqui todas essas ligações, 2 ligações com o carbono, mais as 2 com os hidrogênios, dá um total de 4 ligações. E por que que o carbono precisa fazer 4 ligações? Porque ele já possui os 4 elétrons em sua última camada e precisa completar um total de 8 elétrons para se tornar estável. Então, é por isso que o carbono faz 4 ligações.
porque os 4 elétrons que ele já tem, com as 4 ligações que ele realiza, dá um total de 8. Então, a gente vem aqui para o próximo carbono, ele já está fazendo uma ligação dupla com o carbono e outra ligação simples com o carbono vizinho. E apenas uma ligação com o hidrogênio. Então, a gente escreve aqui a representação da ligação dupla. Em seguida, a gente pode ocultar essa ligação simples aqui com o hidrogênio, então fica CH. Aí vem para a próxima ligação com o outro carbono, onde a gente escreve aqui o próximo carbono. E esse próximo carbono está ligado a apenas um hidrogênio mais a ramificação, que é, na verdade, o CH3. Então, está aqui o carbono ligado ao hidrogênio, a gente escreve CH, e a ramificação que vem logo abaixo, que é o CH3, que está aqui. Então, o que a gente oculta, na verdade, nessas fórmulas condensadas, são as ligações do carbono com os hidrogênios ou outros elementos que estiverem presentes em sua estrutura. E o último carbono aqui está ligado a 3 hidrogênios. Então, a gente escreve CH3. Próximo exemplo. Nesse próximo exemplo aqui, nós temos uma cadeia carbônica com 4 carbonos. Então, a gente faz a mesma coisa. A gente olha primeiro para esse primeiro carbono aqui, da extremidade. Então, esse carbono possui 3 hidrogênios ligados a ele, porque ele faz apenas uma ligação com o carbono vizinho. Então, esse primeiro carbono, a gente pode escrever como CH3. Ligação simples com o próximo carbono, e esse próximo carbono está ligado a 2 hidrogênios. Então, escrevemos aqui CH2. Próxima ligação, um carbono ligado a 2 hidrogênios também. Então, escrevemos CH2. Próxima ligação, ligação simples. Vamos para o próximo carbono. Esse carbono agora está fazendo uma ligação dupla com o oxigênio. E esse carbono está fazendo uma ligação com o oxigênio, que está fazendo uma ligação com o hidrogênio. Então, essa ligação podemos ocultá-la e escrevermos COH. Existem alguns casos em que a cadeia ela é fechada, como essa daqui, que nós chamamos de cíclica. No caso dessa cadeia, que possui 5 carbonos, nós chamamos de ciclopenteno. Pente porque ela possui 5 carbonos e eno porque ela possui uma ligação dupla, mas essas nomenclaturas nós vamos ainda aprender. Mas existe uma forma de nós escrevermos também esse tipo de estrutura de uma forma condensada. Então, vejam só como é que fica aqui. Vejam, esse tipo de estrutura e até as cadeias que são abertas, elas também podem ser escritas e condensadas em formas de traço. Como assim? Então, vejam aqui, observem comigo. Cada extremidade dessa aqui representa um carbono. E, além do mais, nós podemos ocultar também os hidrogênios que estão presentes aqui em cada um dessas extremidades dos traços, certo? Então, se nós formos observar esse primeiro ponto aqui, subtende-se que aqui existe um carbono, que ele não precisa ser escrito, certo? Quando a forma for escrita dessa forma. Então, existe um carbono aqui que vai estar ligado a 2 hidrogênios. Então, tanto nós podemos ocultar os carbonos como os hidrogênios. Porque se o carbono que está aqui, ó, vejam só, se o carbono que está no centro já está ligado a 2 outros carbonos, que são esses 2 aqui, então ele vai precisar, obviamente, de mais
2 hidrogênios para completar as 4 ligações, correto? Vamos ver aqui esse outro carbono, ó, que é esse carbono aqui, nessa outra ponta. Então, ele está aqui, a gente não precisa escrever nessa fórmula condensada, mas ele está aqui e ele também está fazendo 2 ligações com esses 2 carbonos aqui, que é um aqui nessa ponta e o outro aqui nessa outra ponta. Se ele está fazendo já 2 ligações, subtende-se que ele possui 2 hidrogênios ligados a ele para completar as 4 ligações. Então, sempre vai ser dessa forma. Quando nós tivermos uma estrutura onde na estrutura não tenha outros elementos diferentes do carbono ou do hidrogênio, subtende-se que aquele carbono vai estar ligado a hidrogênios. Sempre vai ser dessa forma, sempre as ligações dos carbonos são completadas com os hidrogênios para formar as 4. Se em sua estrutura tiver outros elementos diferentes do carbono e hidrogênio, eles têm que aparecer na estrutura. Os únicos que podem ser ocultos nesse tipo de fórmula é o hidrogênio e o carbono também. Então, olhando aqui para esse outro carbono ele já está fazendo 2 ligações com esse outro carbono aqui, que é esse vizinho. Então, como ele já possui uma ligação dupla desse lado e outra ligação simples desse outro lado, ele já totaliza uma quantidade de 3 ligações. Então, no caso desse carbono aqui, ele só vai precisar fazer uma ligação com o hidrogênio, porque as 3 ligações com uma ligação do carbono já dá um total de 4. A mesma coisa acontece com esse carbono aqui do lado. Ele já faz uma ligação dupla com esse outro carbono e faz uma ligação simples com o outro carbono. Então, 3 ligações, ele só vai precisar fazer uma ligação com o hidrogênio para completar as 4 ligações. Então, é importante que vocês fiquem atentos nessa quantidade de ligações para não ficar faltando quando vocês precisarem escrever. Então, é importante saber quantas ligações cada elemento precisa fazer. E esse outro carbono aqui, ele já está fazendo outra ligação com esse carbono e outra ligação simples com esse carbono e esse outro carbono aqui embaixo. Então, esse carbono, que é esse aqui da ponta, ele já está fazendo 1, 2, 3 ligações. Então, ele só vai precisar de um hidrogênio, que está aqui, mas nessa fórmula ele fica oculto. E esse último carbono, que é o carbono da ramificação, aparece aqui com seus 3 hidrogênios. Então, nós escrevemos CH3. Então, essa é uma fórmula estrutural condensada. Vamos lá para mais um exemplo, onde nós temos aqui uma cadeia que apresenta uma parte cíclica fechada com 3 carbonos, que fica semelhante a um triângulo, mas na verdade é um propano, prop, é quando nós temos 3 carbonos. E a outra parte da cadeia aberta. Então, como nós vamos escrever essa estrutura de uma forma condensada? Vejam só como ela vai ficar. Então, essa extremidade, que é semelhante a um triângulo, nós escrevemos ela assim. E a parte da cadeia aberta, nós podemos escrevê-la também em forma de zigue-zague. Então, essa é uma outra forma condensada de escrever as estruturas orgânicas. Tanto aquelas anteriores que nós vimos, ocultando as ligações com os hidrogênios, como também nós podemos escrever elas em fórmula de linha. Então, essa estrutura aqui condensada, nós chamamos de fórmula de linha, como a anterior. Então, aqui nós temos os 3 carbonos, cada ponta dessa é um carbono, e as ligações com os hidrogênios também ficam ocultas.
A estrutura da cadeia aberta, ela é escrita em forma de zigue-zague. Então, se nós tivéssemos uma cadeia maior, uma cadeia enorme, esse zigue-zague aqui iria ficar enorme também. Então, como nós temos na cadeia aberta apenas 3 carbonos, então, escrevendo zigue-zague, a gente fica um carbono aqui nessa ponta, o outro carbono aqui embaixo, e aqui nessa extremidade, o último carbono. E cada carbono desse, também as ligações com os hidrogênios ficam ocultas. Então, esse primeiro carbono aqui, da parte da cadeia aberta, ligado a 2 hidrogênios. O segundo carbono, que é esse dessa ponta aqui, também fica ligado a 2 hidrogênios. E o último carbono, que está aqui nessa ponta, ligado a 3 hidrogênios. Então, vamos lá, vamos pensar um pouco e resolver alguns exercícios. Só para descontrair, eu coloquei aqui essa frase, o que o carbono diz quando vai preso? Tem direito a 4 ligações. Então, vamos lá, primeira questão. Nessa estrutura orgânica, as ligações representadas pelos algarismos são, respectivamente. Então, só relembrando, o carbono precisa fazer 4 ligações porque possui 4 elétrons. O hidrogênio, apenas uma ligação. O oxigênio, como possui 6 elétrons, ele vai precisar fazer apenas 2 para completar os 8, para seguir a regra do octeto. Nitrogênio possui quantos elétrons? 1, 2, 3, 5 elétrons. Então, ele vai precisar fazer 3 ligações, certo? Então, olhando aqui essa estrutura orgânica, essa primeira ligação do carbono com o outro carbono, se nós observarmos esse carbono, ele está fazendo uma ligação com 2 hidrogênios. Então, ele já tem 2 ligações. Aí, ele vai precisar de quantas para completar 4? De 2. Então, essa primeira ligação aqui vai ser uma ligação dupla. Então, já sabemos que aqui a primeira ligação é a ligação dupla, certo? Próximo carbono. Se aqui é uma ligação dupla, esse carbono já tem 2 ligações, com mais uma ligação com o nitrogênio, fica 3 ligações. Então, essa outra ligação aqui, que é a segunda, vai ser que tipo de ligação? Vai ser uma ligação simples, porque quando somamos as duas da primeira, com uma simples com nitrogênio, ele vai precisar de apenas uma ligação desse lado para completar as 4. Então, já sabemos que a primeira é uma ligação dupla e a segunda é uma ligação simples. E aqui o outro carbono. Então, se nós temos uma ligação simples, a ligação 2 é uma ligação simples e o carbono está fazendo apenas uma ligação com esse hidrogênio, 1 mais 1, 2. Então, a terceira ligação vai ser de que tipo? Vai ser uma ligação dupla também, porque quando somamos as duas desse lado, com 2 daqui, fica 4. E esse último carbono, como já tem os 2 hidrogênios, também vai precisar de 2 ligações aqui. Então, qual que vai ser a alternativa correta? Letra A. Vamos lá para mais uma questão. Essa questão pede a quantidade de átomos de hidrogênios das seguintes substâncias orgânicas. Então, nós vamos analisar apenas a quantidade de hidrogênios que cada carbono desse vai estar ligado. Então, vejam só, essas aqui são formas também de escrevermos as estruturas orgânicas com os hidrogênios ocultos. Mas, olhando pela quantidade de ligações, dá para saber a quantos hidrogênios cada carbono desse vai estar ligado.
Então, veja só, esse carbono está fazendo 3 ligações, vai precisar de apenas um hidrogênio. Esse segundo carbono também, esse terceiro carbono também, esse também e esse. Todos esses carbonos aqui, eles já fazem 3 ligações. Então, cada um desses aqui vai precisar de apenas um hidrogênio. Já esse carbono dessa ponta da cadeia cíclica, ele está fazendo uma ligação simples com esse carbono vizinho, com mais 2 ligações aqui com esse outro carbono e outra ligação com esse carbono. Logo, esse carbono aqui já está fazendo as 4 ligações, ele não vai precisar de hidrogênio, correto? Esse próximo carbono aqui está fazendo 3 ligações. Uma ligação dupla com esse carbono e uma ligação simples com esse outro carbono. Então, ele vai precisar de um hidrogênio. E esse outro carbono aqui da ponta, ele já está fazendo uma ligação dupla com esse carbono, logo, ele vai precisar de 2 hidrogênios. Vocês podem até copiar no caderno de vocês. E aí, quando vocês escreverem os hidrogênios, para ficar mais evidente, e somar todos eles, vai dar um total de 8. Então, nessa estrutura aqui, nós temos um total de 8 hidrogênios. Essa segunda estrutura, vamos fazer a mesma coisa. Esse primeiro carbono está fazendo uma ligação dupla com esse outro carbono, logo ele vai ter quantos hidrogênios? 2 hidrogênios. Esse segundo carbono já está fazendo 3 ligações, uma ligação dupla com esse carbono, uma ligação simples com o carbono central. Então, ele vai precisar de apenas um hidrogênio. Esse carbono aqui do centro já está fazendo as 4 ligações, ó. Então, ele não vai precisar de hidrogênios. Esse outro carbono aqui na sequência está fazendo 2 ligações, então ele vai precisar de 2 hidrogênios. E o último carbono aqui da cadeia está fazendo apenas uma ligação simples, logo ele vai precisar de 3 hidrogênios. E os carbonos aqui das ramificações, esse primeiro está fazendo uma ligação simples com o carbono central, então, ele vai precisar de 3 hidrogênios. Esse outro carbono dessa outra ramificação está fazendo uma ligação tripla com esse carbono e uma ligação simples com o carbono central. Somando 3 mais uma ligação aqui, 4 ligações, não precisa de hidrogênio. E esse último carbono está fazendo 3 ligações, então ele vai precisar fazer uma ligação. Quando somamos aqui todos esses hidrogênios, vai dar um total de 12 hidrogênios. Então, a alternativa correta vai ser a letra D. Próxima questão. A vitamina C apresenta a fórmula estrutural mostrada abaixo. Qual a fórmula molecular dessa vitamina? Então, nós aprendemos que a fórmula estrutural é aquela onde mostra todas as ligações e os átomos que estão presentes. Na fórmula estrutural condensada, nós podemos ocultar os elementos de hidrogênio e podemos ainda escrever essas fórmulas em forma de linhas, que também é um tipo de fórmula estrutural condensada. Só que no caso dessa questão, ele pede a fórmula molecular, que é uma fórmula ainda mais resumida da estrutura, onde nós vamos indicar apenas a quantidade ou as quantidades dos átomos presentes na estrutura. Então, se nós observarmos essa estrutura, nós temos carbono, hidrogênio e nós temos ainda o oxigênio, que é a estrutura da vitamina C. Então, vejam só, nós temos aqui os 3 elementos presentes na estrutura da vitamina C. O que é que nós vamos fazer para escrevermos a fórmula molecular? Vamos apenas contar a quantidade de átomos presentes na estrutura. Quantos carbonos tem, quantos hidrogênios tem e quantos oxigênios tem. Vamos lá. Então, contando aqui as quantidades de carbono, nós temos 1, 2,
3, 4, 5, 6. Então, nós temos aqui nessa estrutura da vitamina C 6 carbonos. Então, a gente escreve aqui C6. E quantos hidrogênios nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nós temos algum hidrogênio? 6, 7 e 8. Então, na estrutura da vitamina C, nós temos 8 hidrogênios. E quantos oxigênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos C6H8O6 é a fórmula molecular da vitamina C. Observe que nas substâncias abaixo existe átomo diferente do carbono entre átomos de carbono, que nesse caso aqui, dessas duas estruturas, é o oxigênio, na substância do morango e na vitamina C. Quando existe esse átomo diferente na estrutura, nós chamamos ele de heteroátomo. E aí, nesse caso, a cadeia carbônica será chamada, na classificação, de heterogênea, porque existe um heteroátomo em sua estrutura. Aqui, no caso, nós temos um outro exemplo, que é a substância responsável pelo aroma dos peixes, que é uma amina. E aqui o heteroátomo é o nitrogênio, que está entre os carbonos. Bom, então agora nós temos uma classificação da cadeia carbônica, que é nada mais do que a estrutura formada por todos os átomos de carbono e os heteroátomos que estiverem presentes em sua estrutura. Vamos à classificação dos átomos de carbono e a primeira classificação é carbono primário. Quando é que o carbono ele é classificado como carbono primário? Quando ele estiver ligado diretamente a apenas outro carbono, como é o caso de todos esses carbonos que estão em destaque. Cada um deles está ligado a apenas um átomo de carbono. Próxima classificação, carbono secundário. Vejam que na mesma estrutura nós temos apenas 3 carbonos secundários. Cada carbono secundário vai estar ligado a 2 átomos de carbono. Então, esse aqui está ligado a esses outros 2 carbonos. O próximo também está ligado a 2 átomos de carbono. E esse carbono aqui, em destaque, também está ligado a 2 carbonos. Então, esses 3 carbonos são classificados como carbono secundário. E carbono terciário, que é a próxima classificação, é quando o carbono está ligado diretamente a 3 átomos de carbono, como é o caso desses 2 aqui que estão em destaque. Cada um deles está ligado diretamente a 3 átomos de carbono. Esse aqui está ligado a esses 3 e esse também está ligado a 3. E carbono quaternário, quando ele estiver ligado diretamente a 4 átomos de carbono, e no caso dessa estrutura nós temos apenas esse carbono que está ligado a 4 carbonos. Vamos pensar agora um pouco e resolver alguns exercícios. Dada a fórmula estrutural abaixo, relacione as quantidades de carbono primário, secundário, terciário e quaternário, respectivamente. Responda essa questão no caderno e qualquer dúvida deixe nos comentários. Segunda questão. As moléculas de nanopróteins lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o nanokid, representado na figura abaixo.
E a pergunta é, em que parte do corpo do nanokid existe carbono quaternário, ou seja, carbono ligado a outros 4 átomos de carbono? Se nós formos analisar aqui a figura, na cabeça não pode ser, porque esse carbono só está ligado a outro carbono e esse aqui também. Aí a gente desce aqui para o corpinho do boneco e vai analisando todos os átomos de carbono. Esse daqui, por exemplo, ele está ligado a 1, 2, 3 átomos de carbono. Então, não pode ser. Aqui também não, que estão ligados a 3. Quando a gente desce para cá, nós temos a mesma situação. Nas pernas, também não pode ser. Aqui tem um átomo de carbono, aqui também tem outro. E cada carbono desse só vai estar ligado a 2, que são seus vizinhos. Então, só surge aqui, só resta uma região do corpo que nós temos o carbono aí ligado a 4, que vai ser nas mãos, justamente, aqui logo nessa região, ó. Se nós observarmos aqui, nas mãos do boneco, nós temos um carbono. Cada pontinho desse aqui, nós temos mais 3 carbonos, que representam os dedos. E aqui nós temos outro átomo de carbono. Então, esse carbono das mãos, né, porque são 2, são carbonos quaternários. Então, a alternativa correta, letra A. Próxima questão. A fórmula da nicotina, substância presente no cigarro, possui quantos carbonos quaternários? E aí, analisando cada carbono desse aqui, ó, esse carbono aqui vai ser, só está ligado a 1, então esse daqui vai ser primário. Esse próximo aqui vai ser secundário, porque está ligado a 2. Esse daqui vai ser secundário também, porque está ligado a outros 2. Esse daqui vai ser terciário, porque está ligado a 1, 2 e 3. Esse daqui vai ser 1, 2, secundário. Esse daqui vai ser secundário, secundário e esse daqui vai ser primário. Certo? Então, nessa estrutura aqui, nós não temos carbonos quaternários. Então, a alternativa, letra A. Próxima aula a gente continua, pessoal. Até lá!